Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Eu estava em casa orando essa tarde. Essa tem sido a minha oração. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ir o mais fundo que Jesus pode me levar nele. E uma das verdades que veio no meu coração, quando eu estava tentando esboçar alguma coisa para a gente conversar hoje, eu disse, cara, vai para a minha igreja e lê esse texto como você nunca tenha lido na vida. E prega como você não tivesse pregado nele nunca na vida. Avisa isso para as pessoas que vão estar lá também. Que a mente deles se apresente esse texto como nunca tivesse ouvido nada, inclusive nos últimos 2 dias. Então, esse é o tipo de mensagem que eu sei até onde ela começa, mas eu não faço ideia de onde ela termina. Que não tem a ver com mistério não, tá? Tem a ver com se permitir conhecer mesmo. Então eu vou ler. A gente vai ler. E Jesus vai se revelando para a gente. Tá fechado? Amém ou não amém? Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Versículo 1. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, versículo 1. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, tudo que a gente vai ler no capítulo 4 parece que é porque Jesus ficou sabendo. Saber, nesse caso aqui, é tomar conhecimento, sabe? Depois disso aqui, ele vai mudar a sua agenda. Por quê? Porque ele ficou sabendo. Você quer conhecer Jesus? Sim ou não? Sim. Você quer conhecer Jesus? Sim ou não? Sim. Jesus é esse tipo de gente aqui. Enquanto o povo está falando, está tudo certo. Mas agora ele ficou sabendo, e alguém diz como ele ficou sabendo, não faço ideia. Por que ficou sabendo, também não faço ideia. Para que eu sei. Quem contou, também não sei. Mas junto com essa fala, uma comunicação do Espírito. É tempo de você se mudar da onde você está e ir para onde eu quero que você vá. Que ser. Eu não sei como é para você, mas eu tenho muita dificuldade com mudança. Eu sou pastor dessa igreja há 9 anos e todas as dores mais profundas que eu senti foi dessa eterna vida transicionando. Todas as estações que estava tão bom, Deus falava, muda. Quantas vezes eu vi gente perto de mim dizendo, eu não te entendo. E eu nunca fiquei chateado com quem dizia que não me entendia, sabe por quê? Eu também não me entendo. E quantas vezes eu peguei essa pergunta que faziam sobre mim, mas não era sobre mim, era sobre aquele que me fez ficar sabendo. E eu dizia, de novo? Mudar de novo? Se mover de novo? Recomeçar de novo? Desfazer de novo para fazer de novo? Parar para começar de novo? Mas você entende que o pecado
pecado não é você não fazer. É você saber não fazer nada. Se tem uma verdade sobre o ambiente profético, não do profetismo brasileiro, é que ele comunica a nossa alma que em alguns lugares e algumas situações não cabe mais, e aí você sabe, é tempo de mudar ou morrer. Eu ouço Deus gritando para alguém aqui, você sabe, o teu pecado agora vai ser saber e não fazer nada, porque agora você sabe. Ou você vai para onde o Espírito está te levando, ou você vai morrer aonde você está. Jesus não é como eu, então quando ele fica sabendo, ele se move. É engraçado que o que ele está sabendo não é o que os fariseus ficaram sabendo. Isso é um problema para quem não consegue discernir pessoas que nasceram do Espírito. Quando a Bíblia fala de gente que nasceu do Espírito, ela fala que ele é como o vento, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Alguém diz para alguém que nasceu de novo, pô, não te entendo, do nada para você. Mas quando o Espírito sopra, a gente só vai. O ministério está bombando. O cara está fazendo e batizando mais do que o João Batista, que há pouco tempo era o cara do momento. E agora ele ficou sabendo, e alguém diz, ele ficou sabendo que os fariseus nada. O que os fariseus dizem saber é que ele batiza mais do que João, mas eles nem sabem. Olha o versículo 2. Quem batiza nem é Jesus, quem batiza são seus discípulos. Pastor, o que Jesus sabe? Vai para o versículo 3. Vai para o versículo 4. Era necessário passar. O fariseu está vendo o resultado ministerial, o fariseu está vendo a carreira bombar, o fariseu está vendo o like, a curtida, os seguidores, os aplausos, mas o que Jesus sabe é que é tempo de passar. É bacana porque o que a gente lê aqui é necessário. Eu começo essa igreja pregando esse texto e o Espírito me leva lá, porque eu me lembro de dizer isso para muita gente. Se você não fizer o que é necessário, você vai passar necessidade. Cara, isso é uma verdade que você tem que ouvir agora. Se você não quiser passar pelo necessário, você vai passar pela necessidade. Muitas dores que você carrega não tem a ver com passar necessidade, mas ter se recusado a passar por aquilo que era necessário. Esses dias eu estava com um grupo de líderes num sítio e eu falava isso para eles, e não era a primeira vez que eu falei, mas eu acho que era tempo do Espírito falar mais alto para eles aquilo, porque ficou tão alto no ouvido deles que eu acho que deve ficar alto no ouvido da igreja. Eu falava sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e explicava para eles algo que eu já entendi andando com Deus há muito tempo. É verdade, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, verdade ou não é? A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, é ou não é? A Bíblia diz que a vontade de Deus é agradável, sim ou não? Para quem? Só para Ele. Até a vontade de Deus ficar boa, agradável, eu vou ter que me curvar, eu vou ter que me submeter. Por isso que a porta do Evangelho não é levantar a mão no final do culto, mas é pegar uma cruz e morrer. Se alguém quiser vir após mim, diga não para quem você é, pegue a minha cruz e me siga. Não é uma entrada de alguém feliz, saltitando e dizendo sim, mas é de alguém que veio para morrer e depois de morto encontrou a vida. E depois de se perder, se achou, e depois de morrer, reviveu, mas até aí é passar pelo que é necessário. A gente lê Jesus na noite do Getsêmani chorando com lágrimas de sangue. Você lembra da oração? Pai, se possível for, afasta de mim esse...
é o cálice da separação do Pai, não é o cálice da dor do Calvário, é o cálice de todos os meus pecados ir sobre Jesus e ele ficar separado do Pai, coisa que ele nunca experimentou e não queria, porque o maior temor de Jesus não era encarar a cruz, mas a ira do Pai e a rejeição do Pai enquanto ali estivesse. Mas a grande verdade é que Jesus está dizendo, se possível, passa. Você quer saber por que não passou? Porque Jesus sabia que quem não passa pelo que é necessário, vai passar. Você já ouviu a voz de Deus, mas continua canalha, por isso o teu pecado é mais irônico. Por isso o teu pecado é mais hipócrita. Você sabe qual é a vontade de Deus, mas quer fazer a sua. Você sabe qual é o desejo de Deus, mas quer fazer os seus desejos. Até cultuar, você quer cultuar do teu jeito, como se o culto fosse para você. Hoje eu não cultuo, hoje eu não adoro, hoje eu não quero ouvir, porque você vem para cá pensando que o culto é para você. Mas deixa eu te avisar uma coisa, quem não passa pelo que é necessário, vai passar necessidade. Então tem muita gente que a gente encontra dizendo, nossa, fulano está sofrendo demais. Eu vou falar isso como pastor. Ao longo do tempo eu passei a perceber que eu não fui ficando um homem duro, eu fui ficando um cara maduro. Algumas vezes eu vejo gente chegando aqui arrastado, machucado, lanhado. Eu sou pastor, eu conheço uma ovelha ferida, e às vezes eu vou olhar para a ferida e eu percebo que aquela ferida não é do lobo, não. Aquela ferida não é do diabo, não. Aquela ferida é ela. Ela se feriu, ela fez o que quis, ela se rebeliou contra o que quis. Lembra de Deus encontrando com Saulo? Deus olha para Saulo e fala o quê? Dura coisas é o quê? Recalcitrar contra os meus aguilhões. O Saulo não estava lutando contra o mundo e contra o diabo. O Saulo fez uma escolha de vida de lutar contra Deus. Eu nunca vi alguém que luta contra Deus prevalecer. E tem um monte de gente aqui que conhece a verdade de Deus, mas luta para viver na mentira do diabo. Tem um monte de gente aqui que conhece o desejo de Deus, mas luta para viver na ignorância. O que você está ficando? Ferido, porque você está lutando uma luta que você não pode vencer. Mas Jesus sabia. Jesus sabia, fariseu não sabia, apóstolos não sabiam, a mulher não sabia, mas Jesus sabia. Eu tenho que passar por Samaria. Samaria não é minha escolha, Samaria não é meu desejo, Samaria não é a minha vontade, mas quando ele ficou sabendo, ele disse, eu passo. Segura na mão de alguém perto de você, com temor de Deus, e fala, na próxima vez que você souber coisas do Espírito de Deus, não arruma ideia não, passa logo. Quem não passa pelo que é necessário, passa por necessidade. Eu fico imaginando, porque o versículo 3 diz isso. Olha o versículo 3. Saiu da Judéia e voltou novamente para Galiléia. Faz a conta. Onde ele está? Onde ele está? Onde Deus quer que ele esteja? Onde ele está? Onde Deus quer que ele esteja? Fala alto, onde ele está? Onde Deus quer que ele esteja? Mas olha o versículo 4. Mas antes disso, versículo 4. Vocês estão aí? Mas antes disso, oi. Qual o nome? Antes disso, onde ele está? Onde Deus quer que ele vai? No meio disso, onde ele está? Onde Deus quer que ele vai? No meio disso, cresce. Entre onde você está e Deus quer que você está, tem processo. Cresce. Onde você está e onde Deus prometeu te levar, tem um processo chamado Samaria. Nossa, Deus tem promessa com a gente, nosso ministério vai crescer, a minha vida vai crescer, minha empresa vai crescer. Deus mente, engana, trapaceia. Eu estou na Judéia e soube que Judéia não é mais meu lugar. Embora a Judéia está muito bom, Deus falou que não quer mais eu em Judéia. Eu estou em Judéia, minha vida está fluindo, mas eu fiquei sabendo que Judéia não é mais meu lugar e que meu lugar agora é Galiléia. Glória a Deus, eu vou para Galiléia, mas antes. Samaria é o lugar onde Cristo, cansado, vai ter que sentar e pedir água para quem não quer dar.
Samaria é um lugar onde 12 judeus vão ter que comprar comida numa mercearia que eles nem gostam de judeu. Samaria é um lugar onde todo mundo vai ficar confuso até descobrir a vontade de Deus, mas Samaria é propósito. Você pode reclamar da família que você nasceu, mas essa família é propósito. Você pode reclamar do trabalho que você tem, mas ele é propósito. Você pode reclamar do lugar que você estuda, mas ele é propósito. Você pode reclamar da doença que você chegou aqui hoje, mas foi curado, mas ela era propósito. Você pode reclamar de tudo que você está passando na vida, mas no final da história, quando terminar isso, você vai olhar e vai dizer: caramba, não é que Samaria era propósito? Versículo 5. Assim. Eu amo esse assim. Tem um montão de gente que a vida está pausada, porque ele não entendeu ainda que tem que sair. Olha o versículo 4. Era necessário. Olha o versículo 3. Saiu. É necessário? Sair. Olha o versículo 5. Assim. Pensa aqui. Estou trabalhando, está bombando, todo mundo está falando de mim, de repente Deus pausou. Pausou para quê? Para me comunicar o que é necessário. Tem um montão de gente que a vida está num pause eterno, porque o cara não entendeu ainda. A sua vida só volta a andar quando você for para o meu querer. Já saiu? Não, então pause. Já fez o que é necessário? Não, então pause. Quando não retrocede. Pause. Repetindo o mesmo ano. De vez em quando aparece gente atrasada aqui dizendo: que época boa aquela. Fala: Deus me livre, época boa é essa. Você não viu a próxima é melhor ainda. Mas por quê? Porque eu não estou no pause. Eu vou fazer tudo o que é necessário porque eu quero ouvir assim. Esse assim, Deus desligou o pause e deu play. Fala para alguém que está perto de você: só quem sai e vai, ouve de Deus, assim. A gente só está lendo o resto da história porque alguém decidiu partir quando outros não partem. Vou falar uma verdade para você: Jesus está andando com mais 12, sim ou não? Mas quem partiu foi Jesus. Eu estou esperando meu marido partir. Não foi você que ouviu? Parte você. Eu estou esperando Deus salvar e dar caráter para minha mulher. Foi você que ouviu? Partiu. Eu estou esperando Deus fazer uma obra mais profunda nos meus filhos para ver se eu tomo posição. É você que está ouvindo? Partiu. Eu tenho um namoro pecaminoso, desgraçado. Eu estou vendo se a minha namorada decide parar de transar. É você que ouviu? Partiu. Eu tenho portas abertas de vício e eu acho que eu devo terminar com esses amigos, mas não sei se faz sentido. Não é você que ouviu? Partiu. Partiu? Assim. Aí alguém vai dizer: nossa, do nada não. Você faz o certo, Deus faz o resto. Fala para alguém perto de você: quando você tiver coragem de fazer o que Deus quer, Deus vai tirar o pause, vai dar o play, e tudo que está parado vai se mover para a vontade de Deus, para o querer de Deus. Assim, chegou a uma cidade. Qual o nome da cidade? Samaria. O que significa Samaria nessa conversa? Onde Deus quer que eu esteja. Você sabe uma coisa muito pecaminosa que eu trabalho comigo toda hora? É contentamento. Samaria não é onde eu tenho que chegar, mas é onde eu tenho que estar nessa estação. Entende ou não? Boa parte de vocês, meio amamãezado, imaturo, fica chateadinho com Deus, porque queria servir Deus fazendo o que gosta. Quando Deus me chamou para ser pastor da Vinde, eu pensei: nossa, me dei bem. Vou pregar. Vou ter umas ovelhas que ouvem uma mensagem. Sabe qual é a última coisa que eu faço nessa igreja? Pregar. Pregar? Hoje, se eu te contar minha terça-feira, você não acredita. Se eu te contar minha terça-feira até subir aqui para pregar, tá maluco. O direito de pregar aqui é muito caro.
A última coisa que Deus deixou eu ser nessa igreja é ser pregador dela. Porque entre Judéia e Galiléia, Samaria, não é a vida adulta, você vai fazer o que Deus quer e não o que você gosta. Tem um montão de gente destruído pelo orgulho, porque se fizer o que Deus quer, vai ter que confessar. Se fizer o que Deus quer, vai ter que se arrepender. Se fizer o que Deus quer, vai ter que pedir perdão para muita gente. Se fizer o que Deus quer, vai ter que refazer caminho. Se fizer o que Deus quer, vai ter que refazer rota. Mas Samaria é propósito. É o propósito dessa estação, é o propósito desse lugar. E glória a Deus por Samaria. Alguém consegue dar glória a Deus por Samaria? Fala para alguém perto de você e fala: Deus vai te levar para Galiléia. Qualquer dia você chega na Galiléia. Tá ligado falando com esse irmão? Segura na mão dele e sacode e fala assim: mas hoje é tempo de Samaria. Chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Uma terra tradicional, uma terra que gente famosa pisou, uma terra com um poço que deu água e nunca mais parou de dar água. Essa é a terra. Versículo 6. Havia ali o poço de Jacó, cansado da... Deus não quer que ele esteja ali, mas cansou? Cansou ou não cansou? Cansou ou não cansou? Fala para alguém perto de você: fazer o que Deus quer cansa. Fazer o que Deus quer cansa. Tem fase que a gente está caminhando, mas tem fase que a gente vai cansar e sentar. Não é porque você ficou frouxo, não é porque você está menos macho, não é porque você perdeu a fé, é que a caminhada cansou e faz sentido parar para voltar a andar de novo. Agora eu amo Jesus parado e cansado, sentando, porque se Jesus não se movimenta mais, Deus está fazendo o propósito da vida de Jesus se movimentar. Cara, quantas vezes eu fiz na minha força e deu tudo certo, mas quantas vezes eu cansei, sentei, e lá vem Deus trazendo o propósito para perto de mim. Eu quero liberar uma palavra para alguém que está cansado, fazendo a vontade de Deus. Pastor, eu fiz a vontade de Deus, eu estou na vontade de Deus, mas a verdade é essa: a energia baixa, cansado. Levanta a mão. Eu estou dentro da vontade de Deus, mas eu me sinto cansado. Eu estou obedecendo a voz de Deus, mas eu me sinto cansado. Eu estou tratando a minha família do jeito que tem que tratar. Eu estou sendo o homem que Deus quer que eu seja. Eu estou sendo a mulher que Deus quer que eu seja. Mas eu vou mandar a real para o Senhor. Eu estou cansado. Levanta a mão, deixa eu liberar uma palavra para você. Se você se cansou, se dirigindo à Samaria de Deus e fazendo a vontade de Deus, calma. Tem dia que você vai cansar e vai sentar só para você ver Deus mover aonde você não precisa mover. Eu quero liberar uma palavra para alguém que tem fé para pegar aqui e agora. Deus está movendo o propósito até você. Alguém está vindo para cumprir o teu propósito e você vai resolver isso sentado. Escuta isso, tem muita coisa que a gente tenta fazer em pé, e é propósito fazer em pé, mas tem dia que Deus vai usar a gente sentado, Diego. Tem dia que cansado e sentado, Deus vai botar uma palavra em você que vai levantar muita gente. Tem dia que cansado e sentado, Deus vai colocar em você uma graça, uma palavra, uma unção que vai levantar uma cidade. Então deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui agora. Cansado ou não, fica no poço, no lugar de Deus, porque uma cidade será alcançada. Jesus sentou à beira do poço. Isso era perto de meio-dia, um sol de lascar, um cansaço. E quem está se movendo? Quem Deus quer que se mova? Isso não é sobre nós, isso é sobre Deus. Uma vez eu estava aqui na igreja, acabou um culto, aí veio uma família e falou para mim, depois do culto, e foi um culto corrido, era época de verão, e estava tendo várias enchentes por aqui,
Então eu acabei o culto 8h20, 8h25, para o pessoal ir embora, para não ter problema com enchente, né? E aí quando eu terminei o culto, a primeira família parou do meu lado e falou para mim: gostei muito do culto aqui. Foi um culto estranho, corrido, mensagem rápida, louvor rápido. Eu preguei a mensagem mais rápida do que a velocidade do Del Fresh. Foi rápido mesmo. E a pessoa olhou para mim e falou: amei essa igreja, agora eu sou daqui. Eu falei: poxa, que legal, como é que eu faço? Aí na época eu falei: vai lá no Luiz está lá atrás. Fala para ele para te botar nos primeiros passos e tal. Continuei. Antes de chegar ali no início do final, ali no começo do corredor, outra pessoa veio e falou: pastor, que culto, que igreja, que sensacional. Quero vir para cá. Eu falei: nossa, que legal. Vai lá, procura aquele careca lá que está brilhando lá, a careca dele. Vai lá. Quando eu cheguei na porta, a terceira família. Quando chegou a terceira família, meu peito estufou de orgulho. Eu disse: eu devo ter pregado mais do que eu imagino, hein? Eu sou muito bom. Louvado seja eu, glorificado seja meu nome. Aleluia, glórias sejam dadas a mim. Mas Deus é maravilhoso, porque Ele faz a gente acordar para a vida. Eu pergunto, conversando com a família, que a terceira que falou que estava vindo para cá, eu disse, só por curiosidade, o que te trouxe para cá? Eu estou imaginando o quê? Que palavra. Não, tinha uma irmã na praquinha aqui, me deu um abraço tão verdadeiro, que eu falei: achei o meu lugar. Glória ao Deus que não depende da gente para mover samaritanas. De vez em quando a gente tem que cansar e sentar para Deus mover a samaritana, para a gente saber que é Ele, não a gente. De vez em quando a gente tem que bater biela pelo sol de meio-dia, sentar e prostrar e falar: cansei. Deus fala: pode ficar aí descansando, que eu estou movendo o propósito para mostrar para você que a obra é minha, a vontade é minha, o querer é meu e o realizar também. Glórias ao Deus que move em Samaria, glória ao Deus que traz as coisas em Samaria. Gente, não é que a mulher chegou? Olha o versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Que conversa estranha, que início de conversa esquisita. Se você não acha, vamos pensar junto aqui. Nunca te vi mais gordo. E a primeira coisa que você diz para mim é: me dá. Quem fica amigo de uma pessoa dessa? Você ficaria amigo de alguém que a primeira coisa que ele falou para você é: me dá aí? Já ficou amigo de algum pedinte que te encontrou no restaurante, junto com a tua família, comendo uma comida, e de repente ele parou do teu lado e falou: me dá aí? Já ficou amigo de alguém que nunca te viu na vida e a primeira coisa que ele fez foi olhar para alguma coisa que você carregava e disse: reparte comigo? Isso é jeito de começar amizade com alguém? E detalhe, Jesus está ali para ser amigo dela. Para ser sincero, daqui a pouco eu falo para você o que ele quer ser dela. Mas a grande verdade é que Jesus quer ser muito íntimo dessa mulher. E aí é loucura, porque ele está ali para isso. E a primeira coisa que ele diz para ela é: me dá. Você quer ser amigo de alguém assim? Sim ou não? Sim ou não? Nem ela. Quando ela percebe que ele é um homem judeu, aí que piorou mais. Judeu não se dá com samaritana, nem ela sabe o porquê, mas ela comprou a briga, e tem gente que briga por brigar. A igreja está cheia disso. A amiga não gosta da outra pessoa, eu também não gosto. Vai entender? Eu tenho uns amigos assim, bem problemáticos, que são muito meus amigos mesmo. Ontem estava aqui o Mário Alberto, o Coelho falou que ia vir, não sei se ele conseguiu chegar até agora aí. Mas se o Coelho estivesse aqui, a gente saberia que ele estava aqui, que ele arruma um jeito de ser visto. Mas o Coelho e o Mário Alberto são os caras mais rancorosos por amor a mim. Eu tenho gente que fez mal para mim, que eu já perdoei e estou de boa. Sabe o que eles falam? Eu não gosto dele. Eu digo: mas eu já perdoei, mas eu não perdoo porque fez mal para você. Não fiz nada com os dois, não brigou nada com os dois, mas como ele ficou sabendo que um dia alguém falou mal de mim, eles guardam no coração mesmo. E geralmente quem fala mal de pastor é outro pastor, né? Então os caras ligam para eu queria que o senhor pregasse aqui. Não vou pregar aí porque eu não gosto de você. Aí a pessoa diz: por que você não gosta de mim? Porque um dia você falou mal do Max, e o Max é meu amigo. Aí o cara: mas ele também é meu amigo. Ele pode ser teu amigo à vontade, mas eu não perdoo. A samaritana parece que é esse tipo de gente rancorosa, aprendeu com o Coelho ou com o Mário Alberto, não sei. A verdade é que eu tenho um problema com você, que eu nem sei de onde veio, mas eu vou alimentar e vou continuar com ele. Ainda bem que no final desse dia ela passou a gostar de judeu. Mas tem um montão de gente que está aqui
que nem sabe por que brigou, mas continua brigado, que nem sabe por onde começou a briga, mas continua brigando, que nem sabe que dia parou de falar, mas continua sem falar, que nem sabe que dia passou a não ir com a cara, mas continua com indo. Isso é espírito de samaritana, isso não é espírito de Jesus. Ela está com o preconceito dela dizendo, eu não falo com vocês. Jesus está dizendo para ela o quê? Eu não só falo com você, mas estou disposto a sentar na mesa e beber do mesmo copo. Ah, irmão, que quando esse culto terminar, Deus te deu um batismo para entender que vidas valem mais do que reputações. Que quando esse culto terminar, você acredite de verdade que a alma daquele parente ceboso que você tem vale mais do que esse rancor familiar que você carrega. Que quando esse culto terminar, você perceber que a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, vale mais do que não fui com a cara dela, não vou com a cara dele, não faz meu tipo, meu santo não bateu. É crente católico espírita, meu espírito, meu santo não bateu. Que quando esse culto terminar, você entenda uma coisa melhor. Eu não carrego comigo o espírito da samaritana, eu carrego comigo o espírito do doce Jesus que vai para onde Deus quer. Jesus está olhando para essa mulher e está dizendo, eu conheço a sua reputação, eu conheço de onde você veio, eu já sei coisas da tua intimidade que você nem sabe, daqui a pouco eu falo o que eu sei de você, eu sei de quantos casamentos você teve, mas a grande verdade é que eu não estou nem aí para a sua história, porque o que vale não é como você chegou aqui, o que vale é o que você vai se tornar depois desse encontro. Então Jesus está olhando para essa mulher e está dizendo o quê? O que vale não é o que você carregou até essa terça-feira, mas o que vale é o que eu vou fazer contigo a partir de hoje, porque depois dessa conversa eu vou te fazer beber da minha água, e quando você beber da minha água, rios de água viva fluirão de você, mulher, fluirão de você, fluirão de você. Sacode esse irmão e fala, a gente não tem o espírito da samaritana. Fala, a gente perdoa. A gente conversa com quem não quer conversar com a gente. A gente come e bebe com quem não quer comer e beber com a gente. A gente faz festa e convida, mas não é igual o Melvin do Corinho de Fogo, não. A gente não chama para mostrar que a gente está por cima, não. A gente chama porque a gente tem o Espírito de Jesus. Veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus disse, me dê um pouco da água. Versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu já falei disso, mas sempre vale a pena falar disso. Não entra na minha cabeça 12 comprar comida para um. Na verdade entra. Tem coisa aqui que eu peço para 5, para ver se um faz. Pensando bem, Jesus estava numa situação pior do que a gente, Michael. Ele mandou 12 comprar comida para um, porque ele falou, é capaz de voltar com outra coisa. Cara, esses dias eu estava na minha casa. Irmão, meu sobrinho chegou, um monte de gente na minha casa. Eu falei, cara, vai lá comprar pó de café para mim. Aí ele saiu. 20 minutos depois ele volta, tio, preciso de 100 reais. O que houve? Chegou com um bujão de gás. Falou só, ele conseguiu comprar fiado, trouxe o bujão, ia pagar depois, ele saiu para comprar pó de café e voltou com gás. Até hoje o gás não acabou, está lá cheio, esperando eu botar no lugar. Quem sai para comprar pó de café e volta com gás? Um discípulo desligado. E não é a primeira vez não, ele faz toda hora alguma coisa do tipo. Essa geração é especial. E agora eles têm uma desculpa perfeita, eu tenho TDAH. Na minha época era lerdo, zonzo, leso. Mas não. Agora ele não bota o vídeo aqui não. A mídia não vai ser rápida desse jeito. Mas eu filmei, domingo eu boto. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Tem duas coisas que eu acho maravilhoso nesse texto. Você acabou de ler Jesus pedindo água, sim ou não? Você acabou de ler que os discípulos foram comprar comida, sim ou não? E aí você leu no início que era necessário passar por Samaria. Samaria é o caminho mais curto, tá? Para chegar na Galileia. Só que os judeus tinham disposição de dar uma volta só para não passar por ali, porque eles não sentiam os samaritanos dignos de relacionamento. Então eles davam uma volta enorme para não se misturar com o samaritano.
super saiyajin evangélico, gospel. Mas quando o texto diz que era necessário passar, você vê que tem necessidades. A mulher foi buscar água porque precisa. Jesus pediu água porque aparentemente está com... E os discípulos foram comprar comida porque ele está com o quê? Então aí você vê a Bíblia dizendo que ele está sentado e cansado por causa da viagem, que era necessário passar por Samaria. A mulher acabou de chegar, ele diz, me dá água aí. E os discípulos não estão lá porque foi comprar comida. Quem lê isso pensa o quê? Jesus está cansado, Jesus está com sede, Jesus está com... Sim ou não? E aí você começa a pensar que a necessidade de Jesus é o quê? Descansar, comer e beber. Sim ou não? Fala para esse irmão, você não sabe de nada. 12 comprar comida para um faz muito sentido quando você tem propósito para fazer a sós. Sabe quando todo mundo some? E aí tem gente que fica deprimido, dizendo, me abandonaram. Tem hora que Deus tem que cessar a voz para você conseguir ouvir Ele. Só que o imaturo diz, me abandonaram. E Deus está dizendo, não, te deixei isso comigo. Uma mulher, eu vou falar pela Vinde, tá? No banheiro novo feminino, eu botei lá 10 vasos. 5 para a mulher usar e 5 para a amiga que vai com ela ficar do lado esperando. Não, mulher não vai no banheiro sozinha. Imagina pegar água. Dia solitário. Encontro solitário. Mas é propósito. Se você acreditar que a tua vida é de Deus, você vai perceber que pausa também é música. Que silêncio também é música. E que solidão é diferente de solitude. Solidão é quando eu fico sozinho, solitude é quando eu fico com Ele. Eu não gosto porque é muito silêncio. Então agora você vai conseguir ouvir Deus. Eu estou ficando louco porque é muito silêncio nessa casa. Então cala a boca também e melhora o silêncio para ver se você consegue ouvir Ele agora. Às vezes que eu não ouvi Deus é porque eu insisti em falar quando eu só precisava ouvir. Faz sentido 12 comprar comida para um, porque tem propósito de encontrar com alguém para desenvolver intimidade. Eu era um garoto quando eu fui ser missionário no campo. Quando eu fui para Bananal de São Paulo, no interior de São Paulo, ser pastor e missionário, eu era solteiro, eu levei a minha mãe, que era viúva, para morar comigo. Eu sempre fui um cara de muitos amigos, mas muitos amigos. Minha casa foi sempre muito cheia de amigos. E a maior dor que eu tive de obedecer o chamado de Deus não foi ir morar a 200 e poucos quilômetros daqui, quase 300. A maior dor que eu senti foi ficar só. Mas sozinho, Deus me deu livros, Deus me deu mensagem, Deus me deu o sonho dessa igreja. Sozinho, 1 ano, foi muito curto. 1 ano depois, quando eu volto com uma independência emocional que não faz sentido, não dá para explicar para as pessoas. Eu volto sendo o mesmo brother, amigo que convive com todo mundo, mas com a liberdade de não ficar ofendido se o meu amigo some, de não ficar chateado se as pessoas não aparecem, porque eu aprendi de verdade a ver em Deus suficiência. Não fiquei um cara recluso, não, pelo contrário, eu só amadureci para perceber que Deus é suficiente e em alguns momentos é só a gente. Eu amo Jesus porque Jesus aprendeu isso logo de cara. Ele acaba de ser batizado sozinho e vai ser conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo sozinho. E um belo dia ele bota os discípulos num barco para atravessar do outro lado enquanto ele despede a multidão. É o final do capítulo 13 de Mateus. E a Bíblia diz que ele ficou lá naquele monte das oliveiras sozinho. E no meio da noite ele foi socorrer seus discípulos que morriam, afogado quase. E ele estava sozinho. E aí alguém diz, mas por que ele está fazendo isso sozinho? Porque momentos sozinhos são preparos para você poder morrer no propósito. Porque você recebe o chamado sozinho e morre nele sozinho. Nasce sozinho, morre sozinho. Jesus foi preparado para quando chegar no Calvário, não dizer, só eu?
Tem um montão de gente aqui que não entendeu ainda, mas tomara que você entenda. Deus está preparando ambientes onde Ele possa te amadurecer para que você e Ele seja suficiente para você ir até o final e cumprir propósito. Eu não estou pregando solidão, eu estou pregando uma vida madura onde eu tenho solitude com Ele. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. É curioso porque Jesus não perguntou nada para ela, ele só pediu. Mas em vez de ela responder, ela sai perguntando. Ela está dando justificativa para não atender o pedido. E tem uma razão pela qual um monte de gente não vive Deus e os seus propósitos. Porque Deus não te pediu para perguntar, Deus te pediu para obedecer. Tem coisas que Deus está dizendo, faça logo, e você está dizendo, mas como? Mas como vai ser? Que maneira vai ser? De que jeito vai ser? Tem certeza? É assim mesmo? E se eu fazer isso, se não gostar? E se falarem isso? E não sei o que lá. E Jesus está dizendo, você só está com essa lenga-lenga, com essa conversa fiada, porque você não me conhece. Porque se você conhece quem está te pedindo, seu posicionamento já seria outro. Me dói a alma quando chega no final de um culto e o cara com a vida toda lascada, uma alma toda quebrada, uma vida morta sem Deus, e alguém diz, você quer Jesus? Ele diz, deixa eu pensar, deixa eu ver se vale a pena, não sei se eu posso parar, porque eu tenho umas coisas que eu gosto muito, que eu quero largar, gostar de morrer. Gostar de ser alvo da ira de Deus, gostar de ser condenado, gostar de ter uma vida sem ser habitação do Espírito Santo. Você só está pensando nisso porque você não conhece, porque se você conhecesse, você não estava mais nos grupos de gente que faz questão da sua água. Se você conhecesse, você já estava no grupo de gente que está dizendo, me deixa beber do que o Senhor carrega, me deixa viver do que o Senhor tem, me deixa experimentar do que o Senhor tem para me experimentar. E a grande verdade aqui é o que você tem e o que eu tenho. E essa conta só não é feita por ela porque ela não sabe. Se ela soubesse o que ela tem e o que Jesus tem, essa conversa já tinha acabado. O que ela tem? Um pote que tira a água da fonte do Jacó, que quem bebe morre. Porque literalmente sede é princípio de morte. É teu corpo avisando que você começou a morrer e se tu não beber água, morre. Então quem bebe do poço do Jacó tem uma saciedade mínima que daqui a pouco o corpo diz o quê? Você está morrendo. É a água que ela tem. Uma água que não livra da morte. Você pode viver do jeito que você quiser a vida inteira e ir até os 100 anos, mas essa vida independente não vai te livrar da morte. A água que você carrega não vai te livrar da morte. As decisões que você toma não livram da morte. Você pode ser empoderada, você pode ser o bambambam da tua história, você pode ser o que você quiser, ir para onde você quiser e beber a água do jeito que você quiser. Você pode ser essa pessoa que dias e dias vem visitar a igreja e pega um pouquinho da água do Jacó, dá uma arrepiada e fala, agora eu estou melhor. Não vou dar minha vida para Deus, não vou me entregar para Ele, não vou me render. Eu bebi um pouquinho de água, mas não demora muito. Quando esse culto terminar, você está com sede e começou a morrer de novo. Mas pastor, por quê? Porque fonte de Jacó não mata o problema da morte. Por que ela está fazendo graça com a água que ela tem? Porque ela acha que a água que ela tem vale muito. Fala para alguém perto de você, mas fala com temor. Fala, tudo que você tem não vale nada. Fala, não vale mesmo. Não, pastor, porque eu sou uma pessoa legal. Você se enxerga. Não, pastor, porque tem gente pior do que eu. Só em falar isso a gente já sabe o quanto você não vale nada. Não, pastor, porque tem gente ruim. Até que eu não sou tão ruim. Se tu conhecesse o dom de Deus e quem está conversando com você, essa conversa já tinha mudado. Isso é um religioso, o comedor de pão e sangue de cálice da ceia, um religioso que se acha mais santo, mais puro, um religioso, um imoral,
Um hipócrita, porque sabe a verdade, mas continua vivendo para a mentira. E todas as vezes que é encurralado pela verdade, culpa todo mundo. Diz que o erro foi o pastor que você teve, a igreja que você passou, a mulher que você casou errado, o marido que você casou errado, a vida. E quando Deus aparece dizendo, então, você tem que conhecer quem está te pedindo, porque quando na hora que você me conhecer, você para com essa água e vai beber da minha. Se tu beber da minha, você muda de vida. O Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Fala para alguém perto de você, eu só vou falar isso nesse versículo. Enquanto você ficar buscando fontes, você nunca vai discernir que Jesus é a fonte. Buscou e fica, onde está? Pô, você está maluco? Você chegou aqui arrastado, como é que você está agora? Você ainda não sabe onde é a fonte? Você ainda não sabe onde é a fonte? Você chegou aqui, como que você chegou aqui? Como você está agora? Você ainda não sabe onde é a fonte? Com que cabeça você chegou agora? Aqui, que cabeça você tem agora? Você ainda não sabe onde está a fonte? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Essa é a cabeça dessa mulher. Ela está vendo um homem, ela está vendo um judeu, e ela está tentando saber se Jesus é maior do que, é um homem maior do que o homem que ela conhece como maior. E todas as vezes que você vê em Jesus um religioso, ou vê em Jesus um homem, você perde a chance de ver quem ele de fato é e fica buscando e confundindo. Mas olha o versículo 13. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Eu falei disso agora, versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, então agora a gente começou a perceber. Da água do Jacó a gente tira, da água de Jesus ele dá. A água do Jacó a gente tira, da água de Jesus só se ele dá. O que ele quer dela? Que ela reconheça. Me dá. Eu te falei, está cansado e sentado. Pediu para comprar comida e pediu para dar água. Pode olhar, o cansaço já foi embora. A água dela ele nem quer mais e está desdenhando, falando da dele. E quando os discípulos chegar com a comida, ele não vai comer. Ele não quer a comida, ele não quer a água, ele não quer o descanso. O que ele quer? Fazer ela beber daquilo que ele carrega. Pode ser que você veja aqui pela necessidade e pela dor, mas o que Deus quer de verdade é salvar a tua alma da perdição eterna e transformar você. O que ele quer mesmo é que você finalmente diga, me dá da tua água, deixa eu beber da tua água, mata minha sede com a tua água, me transforma com a tua água, deixa eu beber da fonte que é você, deixa eu me saciar da água que é você, deixa eu parar de achar que é minha carreira, meu trabalho, minha vontade, meu querer, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, meu emprego, Ele pediu, mas nunca quis o que ela carregava, ele sempre quis dar do que ela tinha. Agora, pastor, se ele não precisava, por que ele pediu? Porque no reino dele é dano que se recebe. E aí, deixa eu te falar uma verdade, se você não está afim de abrir mão dessa água suja que você carrega, como é que ele pode te dar da água viva que ele tem? Tem um montão de gente que chega na igreja dizendo assim, Deus está pedindo a minha vida porque ele precisa me usar. Oi? Deus está pedindo a minha vida porque ele tem um plano na minha vida. Oi? Deus está pedindo a minha vida porque ele quer fazer um mistério comigo. Isso é coisa de judeu e religioso que precisa de rito, mito e tabu. Ele está pedindo a tua vida porque o único jeito desse negócio dar certo é com ele dentro. Fala para alguém que está perto de você, o que você carrega não serve para ele, mas o que ele carrega muda a tua história.
15. Não, volta o 14. Deixa eu ver se eu engoli alguma coisa. Mas quem receber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí não é Jesus sendo a fonte, aí é Jesus sendo o Criador. Eu tive essa conversa no primeiro dia. Jesus está dizendo, você vai ser a fonte, eu vou ser o Criador que te dá a fonte. Se você beber da minha água, você não vai ser... Eu não vou ser a sua fonte, eu vou ser o Criador que fez nascer em você uma fonte que joga para a vida eterna. A fonte é você, o Criador sou eu. Você não está encontrando com homem, você também não está encontrando com judeu, você está encontrando com o Criador. E assim como eu disse, haja luz e houve luz, assim como eu disse, haja firmamento e firmamento, eu vou dizer, haja nessa pessoa uma fonte e essa sequidão acaba. Tudo que você tentou beber na tua vida, na tua carreira, nos teus planos, na tua vontade, se eu criar em você uma fonte, ela vai jorrar para a vida eterna e essa sequidão acaba. Mas antes disso, escuta, olha o versículo 15. Senhor, me dá dessa água. E não queria falar com o judeu, não queria beber da mesma água. O poço era grande, Jacó era grande, grande, mas essa água só um maluco não quer beber. Senhor, me dá logo dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precisa voltar aqui para tirar água. Ela ainda não entendeu? Porque na cabeça dela, ela está acreditando que Jesus é uma água milagrosa que vai deixar a vida dela sem necessidades. Isso aqui daria certo num Jesus homem. Porque ela está dizendo, me dá uma água que eu não preciso voltar mais aqui. E ela não entendeu ainda. Se eu receber essa bênção, está resolvido. Me dá essa cura, me dá essa vitória. Não, não é isso. Então ele continua. Eu vou te dar da minha água. Você quer beber da minha água? Eu vou transformar a tua vida. Você quer que eu transforme a sua vida? Eu vou entrar na sua vida de um jeito que você nunca viu entrar. Porque na cabeça dela, ela tem expectativas. Primeiro, a mensagem humanizada, que Jesus é um homem que vai me ajudar a ser o melhor homem. Depois, a ideia religiosa. Ele deve ser um religioso que veio de lá com um sermão novo, um mestre, um rabino, que vai me ensinar a ser crente. Aí eu vou entrar para a igreja, e quando eu entrar para a igreja, eu vou cantar os hinos da igreja, usar a roupa da igreja e dançar na igreja. Não, cara, você não entendeu ainda quem eu sou. Vamos melhorar isso. Olha o versículo 16. Eu vou te dar da minha água, mas faz um favor para mim. Vai buscar seu marido. Vai buscar seu marido. Vai buscar seu marido. Segura na mão de alguém perto de você. Segura. Segura firme. E fala, a sua vida só vai mudar quando você for na sua casa, pegar seu marido e mostrar para a gente aqui no altar. Vai buscar seu marido. Por essa eu não esperava. Que papo é esse de marido? Tu conhece o meu marido? Você sabe do meu marido? Mais do que você imagina. Olha o versículo 17. Eu não tenho marido, não. Você não tem. Você acha de verdade que vai entregar a vida para mim, fingindo que não tem um rolo? Você acha de verdade que vai entregar a vida para mim, fingindo que não é mau caráter? Você acha de verdade que vai entregar a vida para mim, fingindo que não foi governado por orgulho, babaquice, bandidade, maldade, malícia? Você vai entregar a vida para mim, fingindo demência, dizendo que eu não passei por nenhum lugar, não, eu apareci aqui do nada. Você vai entregar a vida para mim, fingindo que não se quebrou e se arrebentou por onde você passou e chegou aqui com um vazio maior do que a sequidão desse deserto? Eu te conheço, vai buscar teu marido. Se você quer andar na verdade, vai sair da mentira. Se você quer uma vida nova, vai buscar teu marido, porque eu conheço a tua história, eu conheço... Pastor, buscar meu marido porque eu só está preocupado com o meu passado? Não, porque eu só posso te dar um futuro quando eu resolver ele.
Isso aqui não é um Deus que está lavando sujo, a roupa suja para jogar na cara. Isso aqui é um Deus que sabe que uma vida nova só começa quando o passado é morto. Então ele está dizendo, vai buscar teu marido porque eu preciso matar teu passado para te dar um futuro. Vai buscar teu marido porque o que você passou até chegar aqui não me importa, mas eu sei que para você vai. Então traz ele aqui, eu sepulto isso e você começa uma vida nova em mim. Porque o evangelho começa com gente morrendo. Ah, sacode esse irmão e fala, já buscou o seu marido? Marida, eu não tenho. Aí Jesus dá na cara. Pô, estou te trazendo para a verdade, vai continuar na mentira? Estou te trazendo para a verdade, vai continuar na omissão? Estou te trazendo para a verdade, vai continuar com conversinha fiada e dizendo que o que você está vivendo não é consequência de pecado? Estou te trazendo para a verdade, vai começar a botar a culpa no passado, na pré-vida, na reencarnação? Estou te trazendo para a verdade, vai continuar de papo torto? Oh! Você está respondendo até certo. Você já teve, foi 5, né? Vai, meu filho. Teve 5, né? E é engraçado, porque Jesus não chama o próximo de marido, né? Ele chama de homem. É estranho, né? Ele diz, 5 maridos eu admito, esse que você tem é homem. Você arrumou um homem, botou na tua cama, nem marido é. Você teve 5 maridos. Você teve 5 maridos. E o que você tem agora, ou o que você vive agora, não é seu marido. É até que você disse a verdade. Está comigo ainda ou não? Vai buscar o seu. Você teve 5. Você tem agora, não é seu. Mas por que Jesus quer que ela vai buscar o marido? Porque o que Jesus quer com ela é uma nova aliança. Jesus não quer com ela uma nova igreja. Jesus não quer com ela uma nova noite de prazer. Você entende? Só noite de núpcias essa mulher teve 5. De prazer ela entende. De alguém tirando o prazer dela, ela entende. De ir para a cama e gozar, ela entende. Não, ela está experimentada em ter prazer e dar prazer. Só que Jesus não está falando de prazer, Jesus está falando de aliança. Você pode transar à vontade com o teu namorado. Você vai ver coisa boa quando você tiver uma aliança. Você pode fazer o que você quiser no pecado e todo mundo achar legal. Você vai ver o que é uma vida decente com aliança. Tem um monte de gente com casamento quebrado aqui porque bancou uma vida de pecado no namoro e agora nem se respeita e nem autoridade tem. Aliança. Você vai quebrando o princípio e daqui a pouco o princípio vai te quebrar e o cara não entende isso. Jesus está dizendo para essa mulher, você já tentou. E deixa eu te falar uma coisa sobre o pecado dessa mulher. Não é adultério. Não é casar e divorciar de novo. O pecado dessa mulher é cobiça. Essa mulher tem problema com cobiça. Porque cobiça faz eu desejar o que eu não tenho e eu vou atrás. E pela cobiça, irmão, pela cobiça você fala, mais prazer, mais prazer, mais prazer. Engana todo mundo para ganhar mais dinheiro, trapaceia, rouba patrão, faz o que quiser. Cobiça, por ganância, a gente atropela o que tiver que atropelar. A gente atropela a mulher, a gente atropela marido, a gente atropela filho. Cobiça, tem um montão de cara aqui que trabalha pra caraca. Pergunta pra tua mulher se vale a pena esse trabalho que você tem. Cobiça, por cobiça a gente casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa. E no final da história a gente está meio-dia sozinho, no meio de um poço com uma sede na alma que ninguém consegue resolver, porque a nossa ganância só nos levou para um lugar, para a morte. Vai buscar teu marido. Olha a sequência. A mulher disse, Senhor, eu vejo que é. Me responde, Jesus profeta? Jesus profeta? Jesus profeta? É profeta? É profeta? Sim ou não? É profeta, sim ou não? De jeito nenhum. Mas a igreja brasileira gosta de fazer de Jesus um profeta. Por isso que tem gente na igreja que quer ser vaso, mau caráter, bandido, mentiroso. Fala mal dos outros, igual fala língua estranha na igreja. Não tem, roda para frente, roda para trás, mas a vida é um inferno. Quando ele chega, não chega o céu, chega o demônio. O diabo não trabalha para ele, ele trabalha para o diabo e não dá nem para saber quem é quem.
E esse cara tem na cabeça dele que Jesus é um profeta. Quando essa mulher diz, eu vejo que você é um profeta, da onde ela tirou isso? Porque Jesus acabou de revelar a vida dela. E tem um montão de gente enganada na igreja porque acha que profeta é gente que revela. O maior profeta, segundo Jesus, foi João Batista. Não tem uma revelação entregue. Não tem um aleijado andando. Não tem um cego enxergando. Só tem uma vida de caráter e uma mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Quem vos ensinou a fugir da ira? Esse profeta que entrega a revelação para você no pé do monte, e logo depois te pede um pix. Isso é um bandido. Isso é uma safada que anda por aí, picareta, bandidinha. Mas tu gosta, né? Quando você está aperreado, em vez de ler uma Bíblia, você vai atrás do vaso, né? Mais bandido do que ele é você. Você sustenta esse comércio maldito. Você sustenta essa gente ruim. Você é pior do que eles. Aí quando eu estou mal, onde deve ter uma revelação? Você está na outra igreja, você é espírita. Você tem que ir para a mesa branca, revela melhor do que você possa imaginar. Vai na mesa branca, é forte. E mesa branca fala até o que você foi na outra vida, sem ter tido outra vida. Mesa branca é forte. Não, quem acredita que profético é revelar aos outros, nossa! Jesus acabou de dar para essa mulher a verdade que ela precisa, operando no Espírito para ela mudar de vida. E tudo que ela consegue ver em Jesus é o quê? O cara que veio para morrer para eu ser salvo? Não, um profeta. Com todo respeito, mas esse é o teu problema de vida cristã. Você vem para a igreja atrás de quem? Do Deus que você ama ou deveria amar? E se relacionar com Ele ao ponto de conhecê-lo profundamente e amá-lo profundamente, ao nível de fazer dele o maior amor da tua vida, ou o Deus que faz? Todas as vezes que você cultua o Deus que faz, você está cultuando um profetismo. E é uma tragédia, porque a igreja toda hora tem alguém pregando o Deus que é, não o Deus que faz. Toda hora tem alguém entregando uma mensagem sobre o Deus que é, não o Deus que faz. Ele chega num culto e alguém prega sobre Bartimeu. 5 passos para ver. No final do culto você aceita Bartimeu. Eu quero ser como Bartimeu. Culto de mulheres, me respeita, irmão. É a igreja, eu sou pastor daqui, então eu quero ser mulher como Esther. Por isso você continua safada, bandida. Não, o meu sonho é ser a virtuosa do Provérbios 31. Modelo de vida é Jesus. No dia que você for uma mulher igual Jesus, teu marido ganhou. No dia que você for uma mulher igual Cristo, tá tudo certo. E aí fica todo mundo, eu vou pro Pérolas, eu vou pro Preciosas, eu não sei quais os nomes que tem, eu vou para não sei o que lá. Aí fica lá numa imersão para conhecer uma mulher da Bíblia e ser igual uma mulher da Bíblia. Aí diz, que forte testemunho. Aí vem, eu quero ser um profeta igual Elias. Aí vem Tiago dando na cara. Porque nós somos homens igual Elias. Por que ele dá na cara? Porque tem um montão de babaquinha gospel achando de verdade que Elias é especial. A única coisa que Elias tem é uma vida entregue para Deus, e quem é entregue para Deus, Deus usa para aquilo que é útil. Pastor, eu nunca mais vi alguém orar para fogo cair do céu. Você já viu 450 profetas de Baal em Belfor Roxo? Para que Deus vai mandar cair fogo do céu? Era útil lá, não é útil aqui. Eu nunca mais vi Deus abrir mar vermelho. Alguém aqui ficou escravo de Egito e Faraó está vindo atrás para Deus abrir mar vermelho? Então Deus usa para aquilo que é útil. Hein? Qual é a utilidade de Deus fazer isso nesse tempo? Nenhuma. Essa mulher viu Jesus falar para ela uma verdade para mudar a vida dela, para que ela o conheça, e tudo que ela pensa, nossa, vejo que tu é vaso. Nossa, vejo que tu revela o escondido e o oculto. Pensa comigo e amadurece. Para que dizer o número do meu CPF? Irmão, vamos acordar para a vida. O varão revela até o CPF. Detran também. Serasa sabe de cor. O cara que você deve te liga todo dia. Amigo, que desgraça é quando você serve Jesus pelo que Ele faz, porque no dia que Ele não fizer o que você acha que Ele tem que fazer, você desvia.
Agora, tenta andar com gente que sabe quem Jesus é. Quando você anda com gente que sabe quem Jesus é, apaixonado no dia bom e no dia ruim. Apaixonada, vibrante, humilde, se quebrantando, sendo transformado. Para quê? Só para viver com Ele. Essa mulher está dizendo, eu vejo que tu é um profeta. Nunca que Jesus vai deixar ela entrar nessa, porque essa visão não bate, porque Jesus não é o profeta da vida dela. Ela precisa conhecer o Salvador. Agora você quer saber por que Jesus mandou, vai buscar teu marido? Volta para mim, no versículo 34, 33 de João 3. Aqui, 28. Calma. 25. Me ouve aí. Eu acho que isso vale a pena. Se fosse numa igreja melhorzinha, eu dava até glória. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial, batismo. Vou te explicar. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus está batizando mais do que João Batista. E o culto do João Batista vivia cheio. Só que agora o culto do João Batista está ficando vazio, porque todo mundo está saindo do culto do João e está indo para o culto de... E Jesus foi sinistro. A congregação do João era desse lado do rio, ele foi para o outro lado do rio e estava aqui, uma de frente para a outra. O culto do João e o pertinho, para o cara não se perder e não ter dificuldade de achar o culto de Jesus. Então Jesus já ficou de frente mesmo, só mudou o lado do rio. Lado direito está João, lado esquerdo está Jesus. E Jesus está lá batizando, embora a Bíblia diz que não é ele que batiza, é seus. E ele está batizando. E aí começou uma discussão, por quê? Quem é que tem o direito autoral de batizar? Porque quem começou batizando foi João Batista. Então calma aí, quem é que pode batizar também? Não é discussão nova não, depois os discípulos vão entrar em crise também, dizendo, no teu nome tem gente demônio. Aí Jesus fala, meu filho, quem não ajunta espalha, quem não é contra nós é por nós, deixa a galera expulsar demônio. Mas sempre vai ter alguém querendo ser dono da fé, sempre vai ter alguém querendo ser dono das almas. É igual eu sou o anjo da igreja e as almas são minhas. Você não morreu na cruz, acorda para a vida. E você nem voa, você não é anjo, você não tem asa, você não atravessa a parede. Você é gente, ser humano. Quando eu chegar no céu eu vou dar conta das almas que Jesus me deu. Eu? Cada um por si, meu. Eu? Tá de bobeira, preguei o evangelho, edifiquei a igreja, mas salvar, você que se arrependa, porque eu ouvi no hino do J. Neto que Miguel e seus anjos regueiam no coral, e você que fica no hino do J. Neto, eu vou chegar com a minha alma lá, e tá tudo certo, mas escuta, sempre tinha alguém querendo ser dono do mistério. Aí ele apareceu, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial, vai, 26, eles se dirigiam a João e lhe disseram, Rabi, aquele homem que estava contigo, qual o nome do homem? Qual o nome do homem? Qual o nome do homem? Aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, que testemunha? Eis aí que tira o pecado do mundo. Irmão, se tu está no culto do João e ouviu isso, e ainda continua no culto do João, tu é maluco. O cara que está reclamando disso, ele acabou de ouvir João dizendo, esse aqui é aquele que eu falava. Eu batizo com água, mas depois de mim vem um que batiza com vocês com espírito, com fogo. Esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 discípulos ligados falando, é ele? É. Tchau, João. Aqui está a carteirinha de membro. Pela misericórdia eu entrego estou te dando a minha carta, porque agora eu sou ovelha de Jesus. Aí tem gente que diz, João estava em crise quando ficou preso, por isso que ele mandou os discípulos dele perguntar aos discípulos de Jesus, a Jesus se ele ainda era o Cristo ou haveria de vir outro. É o contrário. Essa turma ficou tão com João, porque eles pensaram que o evangelho era um homem e não a pessoa de Cristo. Que João está preso na cadeia, João Batista. E os caras ainda estavam lá na cadeia. Aí João falou assim, faz um favor para mim, vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo ou há de vir outro. Os idiotas foram lá. Aí Jesus fez o quê? Entrou no jogo do João. Batizou, curou, limpou, fez tudo o que tinha que fazer. E falou, então avisa para João que do jeito que Isaías profetizou, está feito. Riqueza ao pobre, vista ao cego, liberdade ao cativo. Aconteceu. Sabe o que eles fizeram?
Voltaram para avisar para João. Rapaz, é ele mesmo, hein? Teve uma turma que não. Teve uma turma que falou, Deus me livre, eu vou ficar no culto do Maxwell sabendo que eu posso ficar no culto de Jesus? Ó, um por um indo para o culto de Jesus, mas essa turma ficou. Olha o texto. João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Aí ele está de novo explicando para esses caras o que está acontecendo. Gente, tudo que alguém tem, só tem se Deus dá. Olha o versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas. Você não estava lá, eu não falei. Eu não sou o Cristo. Caramba, tem que desenhar. Ele é. Eu não, o outro lá. Eu batizei vocês, mas ele salva. Cara, é difícil entender isso? Eu preguei para você no pastoral, mas é ele que salva. Eu batizei você na água, mas é ele que salva. Eu preguei para que você amasse profundamente Jesus, mas é ele. Difícil, gente, ou não? Como que eu vou ser dono dessa alma se é Jesus que morreu na cruz e salvou ela? Agora escuta. Mas aquele que foi enviado adiante dele. Continua. A noiva. Quem, gente? Quem, gente? Quem, gente? Pertence a quem? Quem, gente? A noiva pertence. Fala isso alto, porque isso vai mudar a tua vida hoje. Nunca mais Jesus vai ser teu profeta. A noiva pertence ao noivo. Quem pertence à noiva? O amigo do noivo que está ao seu lado, ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora está como? Eu já acabei, amigo. Eu só vim aqui apresentar o noivo, você já conheceu o noivo, está fazendo o que aqui? Vai para lá, porque eu só vou ficar aqui apontando o noivo. Ele é o noivo. E se você é noiva, você tem que ficar com? Porque a noiva pertence ao? Alguma dúvida? Versículo 30. É necessário que ele e eu não desvia, tá? Fica crente. Mas isso aqui não é sobre humildade, não. Noivo ter a noiva é intimidade. Você sabe que na intimidade alguma coisa cresce e outra coisa diminui. Tá comigo? Ele está dizendo, eu não sou maluco de como amigo do noivo conceber a noiva. Quem tem que conceber a noiva é o noivo, porque ele que tem que deitar com ela e gerar filho. Eu não quero intimidade com a noiva, porque quem tem e ter aqui é intimidade é a noiva. Então, o noivo cresça. E eu, está comigo ainda? Fica crente. Versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Vejo que tu és um profeta. É isso que você leu? É isso que você leu? Sim ou não? Sim. Versículo 19 do capítulo 4. Versículo 19 do capítulo 4. Senhor, vejo que é. Jesus é profeta? Volta para o versículo 16. Vá, chame o seu marido. Ela está procurando um profeta. E Jesus, sua noiva. Vai buscar seu marido. Vai buscar quem você tem aliança. Por que que Jesus está interessado com quem ela tem aliança? Por que que Jesus está interessado com quem ela vai casar? Por que que Jesus está interessado com quem ela casa? Porque tudo que ela buscou na sua ganância era um marido. E Jesus agora está vindo para a alma dela para ser para ela o que ela nunca teve, mas agora achou.
Olha o versículo 17. Não tenho. Não o que tem a noiva. O que tem a noiva. Ela está pensando que está vendo um profeta. Mas quem está na frente dela? O noivo. 5 tentativas, Miriam. 6ª mais ou menos. E nunca achou um homem para tratar ela com a dignidade de um verdadeiro noivo. Mas cansadinho. Num sol de meio-dia. Sedento. Ele está ali para dizer o que para ela? Eu resolvo o teu problema de aliança. Eu faço uma aliança com você que o homem nunca conseguiu fazer. Eu dou um prazer para a tua alma que você nunca achou cheirando, bebendo, fumando, enganando, fazendo. Vai buscar teu marido. Eu não tenho marido. Que bom que você não tem marido. Porque agora eu posso ter uma aliança com você. É engraçado porque ele está dizendo para ela, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Vamos jogar limpo. Se tem uma sede que essa mulher tem, é de realização conjugal. Óbvio que Jesus não ia casar com ela agora, mas vai. Ele vai casar comigo. Mas alguém aí ficou empolgado. Eu gosto, e a Bíblia fala do casamento de Jesus com a igreja. Eu amo a ideia. Eu amo a ideia. Eu amo a ideia de entrar pelas portas. Eu amo a ideia de entrar pelas portas casando com Jesus. Agora, a grande verdade, e termino aqui, é que o maior vazio dessa mulher é casar. Casou e nada. E agora Jesus está dizendo para ela. E aí, no meio dessa conversa, eles vão botar o texto. Ela vai dizer 2 vezes eu sei. A primeira vez ela vai dizer eu sei que tu é profeta. E a segunda vez ela vai dizer eu sei que o Messias há de vir. As 2 vezes que ela disse eu sei, ela errou. Eu sei que tu é profeta. Não é. É o noivo. Eu sei que o Messias vai vir. Vai vir? Não, já veio. Aí Jesus vai dizer para ela o que ele não tinha dito para nenhum dos 12. Mas para ela ele vai dizer. Ele vai dizer, eu sou. De todos os eu sou que em João a gente lê, aqui ele vai dizer, eu sou o Messias. Pastor, por que ele precisa falar essa verdade para ela? E entenda isso. Se Jesus falasse publicamente no primeiro momento que ele era o Messias, ele seria morto mais rápido. E isso ele escondeu o máximo que ele podia, e isso foi um caminho de revelação para os discípulos. Quando Pedro soube que ele era o Messias, foi naquele dia que ele perguntou, e para vocês, quem eu sou? E aí o Espírito Santo revelou para ele disse, tu és o Cristo. Lembra disso ou não? Isso é um processo até ele saber quem ele é, mas para ela, ele disse, eu sou o Messias. Quem está falando com você é o Messias que você achava que ia vir, mas veio. Pastor, por que ele está dizendo para ela quem ele é? Por que não dá para casar com mentira? Casamento se faz com muita verdade. Como é que você vai ser noiva de alguém que você não sabe quem é? Você achou que era um homem, você achou que era um judeu, você achou que era um profeta, você quer saber quem eu sou? Você tem que chamar seu noivo pelo nome certo. Messias. Me chama de Messias.
Ô samaritana, agora você vai falar de mim pelo resto da vida, porque você se apaixonou pelo noivo. Eu sei como é que é. Quando alguém disser, ele é um homem, não, ele não é um homem. Quando alguém disser, ele é um judeu, você fala, não, não é judeu não. Quando alguém disser, ele é um profeta, você fala, que nada, que profeta. Quem ele é? Ele é o Messias. Ele é o único que pode salvar a minha alma da perdição eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a estrela de Davi. Ele. Ele é o meu Salvador. Ele é a ressurreição, a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta que as ovelhas se passam. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas almas. Ele é o Messias, eu o conheço. E alguém vai dizer, da onde você tirou isso, mulher? Ele se apresentou para mim. Ele se revelou para mim. No princípio eu pensei que era um homem, sabe? Depois eu pensei que era um judeu. Teve uma hora que eu achei que era um profeta. Aí ele cansou dos chutes que eu dava na vida. Ele cansou das ideias equivocadas que eu tinha dele da vida. Ele cansou desse chute, indo para a igreja, voltando para casa e falando, ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Aí ele se revelou para mim e disse, deixa eu falar o nome do teu noivo. É Messias. Agora essa noiva faz o que eu também faço. Ela espera o tocar da trombeta e o casamento com ele. Se você acha que essa conversa no capítulo 4 é estranha sobre o noivado, é porque você não está lendo João desde o capítulo 2. Aquele casamento em Caná não estava ali só para virar água em vinho. Ele estava falando de novo nascimento, e novo nascimento é uma aliança no sangue com o noivo. Quando a gente for arrebatado, eu falo a gente, os que se arrependeram, os que deram a vida a Jesus, quando a gente for arrebatado, só um vai ser, eu ouvi aqui, um ficou animado. Quando a gente for arrebatado, quando a trombeta tocar, e Jesus vir na nuvem, porque ele já veio à terra, mas agora a gente que vai para ele, não é ele para cá, porque noiva que vai para o noivo, não é noivo que vem para a noiva. É a noiva que vai para o altar, não é isso? Não é? Então Jesus vai estar ali na nuvem, esperando a noiva. Aí, isso aqui que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Esse pecado não vai mais me dominar. E arrebatado, no abrir e fechar de olhos, eu vou me encontrar com ele. Quando esse encontro acontecer, eu fico imaginando o noivo segurando a noiva. Eu não sei que parte você vai estar do braço de Jesus, mas eu vou estar muito perto. Eu vou fechar pertinho, meu noivo chegou. E aí, cara, coloca o Salmo 24, versículo 7. Porque o portão do céu vai abrir. Eu não sei o nome do anjo, eu não sei, mas um anjão forte, com voz forte, quando ele vê a igreja chegando, ele vai gritar: levantem, ó portas! Levantem, ó portas! Corre, anjo, larga de ser lerdo! O noivo está vindo com a noiva! Levanta, ó portas, as suas cabeças! Levante-se, ó portas antigas! Para quê? Para quê? Para que entre o rei! Continua. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte, valente,
O Senhor valente nas guerras, Ele é o Rei da glória. Calabaracandaramarachurecandarabá. Doremachure-candara. Só quem é noiva se rende ao noivo. Eu sei como é que é isso. Eu sei que quem está apaixonado como noiva não aguenta. Eu sei. Iramacandaramachure-candarama. Meu amigo, que dia glorioso será. Eu não quero cantar essa música não, mas que essa parte faz sentido, faz. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraí, tua presença me atraí, tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraí, tua presença me atraí. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraí, tua presença me atraí. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraí, tua presença me atraí. Ele não é um homem, ele não é um judeu, ele não é um profeta que faz milagre. Ele é o Messias revelado para a noiva. Se você veio essa noite ouvir uma mensagem sobre o homem Jesus, esse culto não é para você. Se essa noite você veio ouvir uma palavra sobre o judeu, o rabino, o religioso, também não é para você. Se você queria o profético, não, esse profético não. Mas se você queria conhecer o Messias revelado, o Messias revelado, pastor, eu sinto que ele se revelou a mim, então eu tenho uma notícia boa para te dar. Ele só se revela para sua noiva. Eu acho que essa vida que você tinha até chegar aqui não era a do seu propósito, mas necessário é passar. Quem não passa pelo que é necessário, passa necessidade. Necessário é passar. Você pode fingir que Deus não falou contigo e continuar na sua vida. E aí é a Bíblia. Quem crê está salvo. E quem não crê já está condenado. É como está escrito lá. Não vai ser. Assim como a minha salvação é instantânea mediante a fé em Jesus, a minha condenação também, mediante a ouvir a pregação do Evangelho e escolher o engano, a mentira, a minha vontade, o meu erro. Mas se você veio aqui essa noite, não foi para beber da água, foi para receber dele uma aliança de noiva e aguardar como eu aguardo o tocar da trombeta e uma vida eterna ao lado dele. É sobre isso.
Não é sobre profetizar, não é sobre vir à igreja, não é sobre humanizar a mensagem, mas é sobre conhecer o noivo pelo nome e saber: eu fui salvo, eu fui resgatado, eu sou dele, eu sou dele, eu sou dele, sou dele.